Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, você que acompanha através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá. Estou esperando sua inscrição no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, onde tem o programa A Bola Não Para, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você aqui no canal de São Paulo. Toda segunda, a partir das 8 da noite, tem um programa inédito. E aí, durante a semana, na programação do canal de São Paulo, você acompanha A Bola Não Para, reprise de terça, tem de quinta, sexta, sábado e até no domingo. Então, tem uma grande programação no canal de São Paulo e com as reprises também do programa A Bola Não Para. Com muito prazer, recebendo aqui nos estúdios do canal de São Paulo, o nosso Fernando Leão. Fernando Leão, que conheço há muito tempo, foi preparador físico, fez parte da comissão técnica do grande Emerson Leão, que é tio do Fernando Leão. O Fernando Leão que foi goleiro do Santos, inclusive. E claro, a gente vai contar um pouquinho da história do Fernando Leão, mas principalmente da Deluca Leão Esportes, que é uma empresa que cuida aí de atletas, jovens atletas, para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E nesse momento de pandemia, a gente sabe que está tudo fechado, os aeroportos aí não estão abertos para os brasileiros irem aos Estados Unidos, mas eles estão trabalhando e a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Fernando Leão, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem, Fernando? Fred, tudo bem? Obrigado pelo convite. É muito legal voltar ao programa, né? Você está consolidado aí nessa plataforma. É muito interessante voltar a falar sobre esporte, sobre futebol universitário, que é o meu negócio, e principalmente sobre esporte, né? Esporte é uma ferramenta boa para a construção de jovens, e é isso que a gente faz hoje lá na Deluca Leão Esportes. E até falando desse trabalho, né, Fernando, como que está para vocês, né, nesse momento de pandemia? Vocês trabalham diretamente com viagens, né, com um garoto indo para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Como que está esse momento? Vocês trabalham nesta área com, por enquanto, uma indefinição do que vai acontecer com a ida de brasileiros aos Estados Unidos. 2020 foi um ano difícil para todos nós, né? Acho que para todos. Na empresa nós não tivemos nenhum atleta embarcando para os Estados Unidos. Um ou outro foram por rotas alternativas, porque já tinham visto para os Estados Unidos. Mas nós conseguimos ter sucesso nos treinos online, que foi uma coisa nova. E os treinadores, como nós temos nossa empresa tem um ótimo relacionamento com o treinador, nós temos um relacionamento de confiança com os treinadores, nós conseguimos transferir o embarque de toda a turma para 2021. Então a turma está se preparando para embarcar agora em agosto. Os embarques são sempre em agosto, então uma turma grande agora embarca em agosto de 2021. E vocês ficam lá buscando informações, tem essa perspectiva que até agosto esteja liberado para os brasileiros? A gente sabe que com a mudança de presidente, com o Biden como presidente, sabe que a relação não é tão boa com a presidência do Brasil, mas você tem essa expectativa? Vocês têm essa expectativa que em agosto vai estar liberado, Fernando? Sim, temos essa expectativa, a gente conversa com muitas pessoas ligadas a esse mundo. Acho que tudo está melhorando, tudo está tendo a virada do ano foi uma coisa positiva, agora com a chegada das vacinas, as universidades estão a todo vapor, né? Você vê jogo universitário com público já, então, e o estudante estrangeiro internacional é uma ferramenta importante para rodar a economia americana, né? É um número absurdo de estudantes de fora do país que vão para lá. Então a gente entende que o quanto antes eles puderem liberar, eles vão liberar para embarcar, para emitir visto e para a turma embarcar para 2021. Legal. Fernando, como que funciona a empresa de vocês? O jovem atleta ou aquele que já teve que ser jogador, às vezes não deu certo, ou sonhou em ser jogador, mas nunca tentou, e a família vê a possibilidade, não só o jovem atleta, mas a família vê a possibilidade de se estudar nos Estados Unidos e aliar estudo e esporte. É essa a linha de vocês, Fernando? É isso aí, é sempre alinhar o esporte ao estudo. Nós recebemos na empresa jovens, meninos e meninas que jogaram categoria de base ou que jogam categoria de base, e a família já entende que o futebol aqui no Brasil não tem um futuro tão definido, e que é verdade, né? O funil aqui é extremamente apertado. Hoje se vende muito uma ilusão que nós vamos fazer o seu filho um atleta de futebol, que nem sempre é verdade, né? Hoje em dia, cada vez mais com o instrumento do Instagram, aí, cada página que a gente vê que é de arrepiar, né? Então a gente recebe esse tipo de atleta também, que é quase um atleta profissional, mas também a gente recebe na empresa jovens, meninos e meninas que nunca pisaram
num campo de 11 contra 11, só futsal na escola, society com os amigos. Existe lugar, né, tem espaço para todo mundo nos Estados Unidos. O que precisa é ser definido o perfil desse jovem, a capacidade financeira da família, a capacidade acadêmica desse jovem e fazer a colocação pontual dele. Na nossa empresa a gente recebe, inicialmente a gente convida esse jovem para ir no nosso programa de treinamento, que é a porta de entrada da nossa empresa. A gente tem um programa de treinamento bem consolidado, de 4 treinos por semana. A gente se coloca, a gente não é uma categoria de base que treina todo dia e uma formação de atleta profissional, mas também não é um esporte recreativo, uma escolinha de futebol. A gente se coloca no meio do caminho aí, a gente se propõe a formar um atleta respeitando a vida particular, a vida acadêmica desse jovem. Então ele vai primeiro no programa de treinamento, conhece a nossa empresa, conhece a nossa metodologia raiz, né? Metodologia sem frescura. Sobrenome Leão. Metodologia Leão, by Leão, porque a gente procura não só treinar, mas sim formar um atleta. Uma filosofia de um atleta. É a filosofia que eu aprendi, graças a Deus eu tive um professor que foi o meu tio, que até hoje é meu tio, né? E eu coloco toda essa experiência lá. Então formar um atleta dentro da sua disciplina, organização, treinamento, viver mesmo no mundo de um estudante atleta. E depois a gente convida a família para ir na nossa empresa, para conhecer a empresa, né? Conhecer quem vão ser as pessoas que vão cuidar do futuro. Humanizar a relação, é isso? Porque assim, você tem uma filha, eu tenho uma filha, então você imagina daqui 10 anos você colocar o futuro da sua filha na mão de uma empresa. Eu sou muito precavido, eu não colocaria a minha filha em qualquer lugar. Então a gente faz questão de fazer uma apresentação na empresa, fazer uma reunião, uma apresentação, e a família conhecer quem está trabalhando com o filho. Então, no treinamento, quem vai preparar esse atleta é o Leão, da Deluque Leão, que sou eu. Sim. E quem vai cuidar de todo o processo, quem vai colocar seu filho nos Estados Unidos, quem vai se comprometer com o treinador, quem vai fazer todo esse processo é o Deluca, que é o Otávio, né? Então os dois, o nome da empresa está envolvido diretamente em todo o processo. E nós temos funcionários que também trabalham, a Maria, documentação, o Gabriel que está comigo lá no campo, o Pedro que está começando agora com a gente também. Então a gente tem uma equipe bem legal e eu acho muito importante a família conhecer essa equipe, porque nós vamos ajudar a direcionar o futuro desse jovem, menino ou menina, que vai usar a universidade. O futebol vai ser uma ferramenta para ele entrar na faculdade, ter uma experiência de vida diferenciada, porque assim, ele formar no Brasil é muito bom, aqui tem faculdades maravilhosas, né? A gente não vai contestar, não, aqui lá é bom, aqui é ruim, não é isso. Mas a experiência de vida que ele vai ter lá é incomparável com a experiência de vida que ele vai ter aqui, né? Os requisitos, Fernando, o que o jovem precisa ter? Tem que saber a língua inglesa, ou pelo menos estar encaminhado, não ser fluente, mas ter esse nível avançado. Ele não necessariamente precisa ser bom de bola. Essa preparação que vocês fazem é porque lá é exigida essa preparação, ou seja, ele tem que ir bem preparado aqui, porque se ele for mal preparado, ele não fica, porque ele vai sentir a pancada, porque lá realmente se cobra essa parte física. Quais são os requisitos aí para esse jovem? A gente sempre apresenta nessa reunião os dois pilares do processo, que é a preparação acadêmica e a preparação esportiva. Na parte da preparação acadêmica, o que vale é o histórico escolar, então ele tem que ser um aluno de uma média boa. Quanto maior essa média escolar, melhor é essa colocação. Então a gente pega notas do 9º ao 3º ano do ensino médio e ele vai fazer algumas provas de inglês, né, que vão direcionar a nossa busca para a universidade que ele quer ir. É muito importante frisar esse momento do inglês, porque a gente vê muita gente vendendo a ideia que não precisa de inglês para fazer um curso nos Estados Unidos. Não tem como. Você está fazendo... Nós estamos vendendo um programa onde o seu filho, ou esse atleta, essa atleta, vai estudar e jogar futebol para uma universidade americana, vai se formar numa universidade americana. Como que ele vai estudar, né, sem saber falar o inglês? As matérias são em inglês, né? Porque é brasileiro, vem traduzido para o cara estudar. Não é assim, né, Fernando? É isso aí, né? O bom dia do americano é diferente do bom dia do professor de inglês, né? Sim. Então, mas as pessoas vendem essa ilusão. Não precisa de saber inglês para estudar nos Estados Unidos. Não, precisa saber inglês. Você não precisa ser fluente em inglês, você não precisa ser o melhor aluno de inglês, porque você vai aprender lá. Claro. Mas que o inglês mínimo para você tirar as notas
e ter uma base, você precisa. Um avançado, por exemplo, seria importante. Às vezes a gente recebe, intermediário também. Fred, nós já recebemos na empresa jovens de categoria de base, Sim. que tinham inglês básico do básico, só que durante um ano eles se dedicaram muito ao estudo e tiraram as notas mínimas para ir. Eles contam os relatos das primeiras semanas de aula, é fantástico, né? Não entendiam nada. Mas hoje são meninos formados em universidade americana com um diploma espetacular. Então, para quem quer, né, acho que o primeiro pré-requisito é querer, ter vontade. Né? Tanto para estudar o inglês, para querer se aperfeiçoar na língua inglesa, estudar para as provas que ele precisa fazer. E na parte esportiva, precisa gostar de futebol, precisa gostar de treinar. Né? Então, no nosso programa, é muito difícil acontecer isso, mas naturalmente aquele jovem que não é apaixonado pelo treino e não quer viver essa vida de atleta, ele acaba mesmo saindo do programa. Porque o programa de treinamento é feito para isso, para prepará-lo, para quando ele chegar na universidade, ele conseguir sofrer aquela carga excessiva. Porque o esporte americano, todos os esportes americanos, eles têm uma metodologia de treinamento, de exaustão. Eles treinam muito, eles gostam de saber, eles gostam de ter a certeza que aquele atleta ele é mentalmente preparado para sofrer aquele estresse, aquela pressão. Então, no nosso programa é justamente isso. A gente entrega para a universidade o melhor estudante atleta possível. Então a gente recebe jovens que têm um índice físico nas avaliações que a gente faz lá no chão, mas daqui 2 anos ele está lá em cima. Então o gráfico é extremamente positivo. Isso é importante. É lógico que quando a gente recebe um super atleta, a gente vai entregar um super atleta para os Estados Unidos. Quando a gente recebe um jovem que é 0 atleta, nós vamos entregar um atleta. Ele vai sofrer, mas ele vai conseguir passar por todas as etapas. Muito legal. Nós estamos conversando com o Fernando Leão, da Deluca Leão Esportes, falando sobre intercâmbio, né? Misturando o esporte com o estudo, pensando nos Estados Unidos. A gente vai para o intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para para você aqui no canal de São Paulo. Eu tô aqui no Versa Brooklyn. Estúdio 1, 2, 3 dormitórios com a senador Milton Campos, 175, claro, no Brooklyn. E o Lazer Piquet da Camargo Corrêa, conta pra gente. O lazer nosso é completo, você tem salão de festas no térreo, você tem uma piscina no 6º andar, que são das unidades não residenciais, e você tem uma segunda piscina semiolímpica no rooftop, no nosso terraço. Vale a pena conhecer aqui o Versa Brooklyn. Estamos de volta, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, site do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Conheça a programação do canal de São Paulo, seja bem-vindo. E também se inscreva lá no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior, será bem-vindo da mesma forma. Eu estou aqui com o Fernando Leão, da Deluca Leão Esportes, que fala sobre intercâmbio estudantil em relação ao atleta, né, ao jovem estudar e jogar, né, praticar o esporte de futebol nos Estados Unidos. Fernando, a gente está numa geração que todo mundo fala, geração mimimi, o pessoal às vezes não quer treinar, às vezes... A gente tem uma faixa etária parecida, né, Fernando? Mas assim, a gente teve uma educação, uma vivência diferente. Hoje existem a tecnologia, facilidades que nós não tínhamos, né? Então acho que até por isso a adaptação nossa em alguns problemas é muito mais fácil de lidar do que o jovem de hoje, né? Como que vocês lidam com tudo isso, essas mudanças de características, você que disse, né? No primeiro bloco do treinamento raiz. E a gente sabe que hoje o cara fica meio incomodado. Fala, pô, esse cara é mala, esse cara é disso. Jovem, Fred, é uma experiência muito prazerosa para mim. Eu até 2013 para 2014, eu só trabalhei com atleta profissional. E eu trabalhei com o Leão, que é um treinador que desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com ele, ele falou, olha, aqui quem manda é você. Né? Então você mandou, o atleta tem que fazer. Não fez. Pode tomar a decisão que você quiser, não que eu quiser. Né? Então no futebol profissional é muito fácil para quem é profissional correto. Olha, o negócio é assim, não quer, tchau. Né? Aqui não é assim hoje em dia mais também. Não, né? não é. Infelizmente. Você não quer? Não, então descansa um pouquinho, já a gente conversa. O seu empresário vai me ligar, né? Os diretores são muito, aceitam muito. Flexíveis, né? Flexíveis demais. E a educação também. A gente recebe na empresa jovens que têm uma educação muito flexível.
A gente recebe famílias estruturadas que têm uma educação mais rígida. Eu venho de uma educação mais rígida, eu procuro colocar na minha filha também uma educação mais rígida. Eu sou um legítimo leão aí. E a gente coloca dentro da empresa, porque assim, a gente não prepara um atleta para um time aqui no Brasil, a gente não prepara para o nosso time, a gente não tem esse time, a gente não disputa campeonato, não quer disputar campeonato. Vocês têm amistosos, mas a função é muito mais de movimentar os garotos do que realmente vamos ganhar campeonato. A gente faz muitos jogos amistosos, faz alguns torneios, mas a gente não está montando Não é para ser campeão, né? E não é para formação nossa. Sim. A gente está formando um atleta para a universidade. Tá. E assim, eu já vou há 4 anos para uma convenção nos Estados Unidos, o Otávio já vai há mais tempo. A gente vai pelo menos uma vez por ano nos Estados Unidos para se relacionar com os treinadores, para justamente entender qual que é a filosofia dele. O que eles pensam? E tem muito treino que eu aplico dentro do programa que eu nunca apliquei num clube que eu trabalhei. Né? O americano ainda tem uma filosofia um pouco mais para trás que a nossa, de excesso de treinamento mais longo, essas coisas. Então ele tem que ir preparado para isso. Porque ele vai sofrer lá, né? Não adianta você fazer, agora o moderno é treinar menos, cuidar mais do corpo, aí chega lá... Ele vai treinar 3 horas, vai dar tiro de 1000, e aqui não faz muito há muitos anos. Tudo bem, mas lá faz, então você tem que treinar ele para isso. Sim. E o treinador lá não tem essa... nós aqui no Brasil, nós somos babá de atleta. Eu lembro quando no primeiro clube que eu trabalhei, eu lembro que a gente chegava na concentração e o clube dava uma programação. Sim. Então, por exemplo, almoço meio-dia. 5 para meio-dia, o segurança pegava a lista dos quartos e ficava ligando. Fulano, almoço meio-dia. Não, tá na programação, tá na programação. O cara tem que descer, né? Se não pode descer... pode parar com isso, aqui é profissional. E nos Estados Unidos é assim. Aqui não, aqui a gente paparica os atletas. Então você vê os atletas hoje que sobem na categoria de base, eles sobem sem ter essa alegria. Não, hoje eu estou no profissional. Ele é paparicado desde os seus 10 anos de idade. Sim. Né? Então a educação também tem muito isso. Então eu estou diretamente ligado ao programa de treinamento. Eu costumo, pelo menos uma vez por semana, falar diretamente com esse jovem. Eu crio uma relação muito legal com eles. Né? Eu tenho intimidade com os meninos, principalmente lá. Tem alguma turma que quando acaba o treino gosta de ficar lá e falamos bobagem, damos risadas. Mas assim, a ideia é mostrar para ele, olha, você não vai ser paparicado lá. Nos Estados Unidos não tem isso. Você vai lavar sua roupa, você vai pendurar, você vai fazer sua grade de aulas. O treinador falou que tal hora é tal hora o treino começa a tal hora, não começa 10 minutos depois. O treino começa meia hora antes. E lá eles vivem, que também a gente não tem isso aqui no Brasil, grupo, uma filosofia de grupo, de relacionamento em grupo. Então, se você vai mal na prova de matemática, o time inteiro sofre. Se você vai mal no físico, o time inteiro paga. Se você falta, o time inteiro paga. Aqui a gente não tem isso, né? Eu sempre falo isso para os jovens. Quando eu trabalhava no futebol profissional, você ia dar o treino para o não relacionado no dia seguinte. Se o time perdia, tinha alguns que iam treinar animados, felizes. Porque eu não fui convocado, eu não joguei, o time perdeu, se ferrou o pessoal lá. Sim. E aí você fala, como assim? É um time isso aqui. Um pensamento um só, né? Só pensa, porque ele pensa com ele, aí conversa com o empresário dele, que também picha o treinador, e aí conversa com a mulher que picha o treinador, não sei o quê. Então ele só pensa no mundinho dele, ele não pensa no mundo global. E nos Estados Unidos não é assim, né? O esporte lá realmente ele é coletivo, né? Sim. Fernando, não precisa ser craque de bola. É importante, porque muita gente está acompanhando a gente sim, pode falar, pô, mas meu filho não é tão bom no futebol, mas eu gostaria de aliar o esporte, sempre importante praticar, ter o esporte aliado com o estudo, porque é bem bacana. Os Estados Unidos lida de uma forma diferente daqui, sim, das universidades paulistas, por exemplo, né, aqui de São Paulo. Eu até fiz uma entrevista com um cara que organiza competições, tem organizado algumas competições universitárias, mas inspirado nos Estados Unidos. Uhum. Como que é? O cara não precisa ser um craque de bola, mas que tenha tudo esse requisito que você disse no primeiro bloco, mas também não precisa ser o melhor aí, ele consegue espaço. Não precisa ser um craque de bola, não precisa ter vivência longa no futebol, ele só precisa realmente gostar do esporte. Ele e ela, né, tem muito tem as meninas espaço também, para as meninas. Nós temos hoje, dentro da empresa, um programa exclusivo feminino. Que legal. Que é tem muitas meninas, Fernando? Tem muitas meninas. É o meu xodó aí, eu gosto muito
de trabalhar com elas. Ele só precisa realmente gostar de treinar e a gente forma esse atleta. Tem lugar para todo mundo nos Estados Unidos. Desde que a família entenda essa avaliação, a gente sempre faz uma avaliação inicial. Ele só vai virar o nosso cliente mesmo de intercâmbio depois que ele passa por essa avaliação. A família entende qual que é o potencial de colocação desse jovem numa universidade e aí a gente bate o martelo. Mas tem que ir treinar, tem que ir conhecer. Acontece de vocês apostarem num jovem e aí ele não vai para frente, Fernando? E às vezes que vocês achavam que não e vai lá e dá certo? Olha, Fred, é muito prazeroso, assim, você vê a evolução muito grande dos jovens, né? Como a gente pega muito jovem que nunca teve um treino organizado, eles chegam lá, jogadores de futebol, jogador de pelada, jogador de quadra de prédio, você vê eles se desenvolvendo tecnicamente, mentalmente. Então, assim, o índice de sucesso é muito grande. Um ou outro, que é muito raro, quando começa a ser pressionado, ele fala, olha, não é para mim, agradeço, mas não é para mim, prefiro ficar aqui no Brasil. A gente acaba perdendo um cliente, mas a gente fica até satisfeito, porque seria um insucesso nos Estados Unidos. Sim. Mas depois que vai, é quase 100% de certeza que fica e gosta. Pô, que legal. E sobre a história de vocês, é óbvio, você deve comentar, né, do seu tio e de você, né, Fernando? Conta muita história. Mas e aí, a molecada, eles sabem alguma coisa, Fernando? Porque assim, eu percebo muito do jovem de hoje, é uma crítica que eu faço. Eu acho que o jovem tem que participar, tem que estar trabalhando, mas principalmente na minha área, o desconhecimento da história do futebol. Sim. Eles sabem do Barcelona, do Real Madrid de hoje, do Cristiano Ronaldo, do Messi, e do Bayern de Munique, de outras equipes aí que estão badaladas na Europa, mas não sabem. Não estou falando nem da década de 70, onde seu pai teve, seu tio teve um grande auge na década de 70, né, como goleiro, né, depois como treinador, mas década de 90 eles não sabem, década de 2000 poucos sabem, é uma coisa que me deixa meio assustado. E aí, como que é esse contato com a garotada, Fernando? Fred, eu sempre quando eu vou falar algum assunto, eu sempre uso uma história real. Tá. Eu não gosto de criar historinha que não é real. E eu tenho muita história para contar, né? Foram 12, 13 anos convivendo diretamente com o meu tio e escutando histórias de 50 anos atrás, né? Então, assim, eu faço questão de falar, de mostrar. Os pais valorizam, conhecem, mas eles não conhecem, não tem jeito. Eles não conhecem jogadores que eu trabalhei em 2000, 2001, 2002, 2003. Né? Tem atleta que não sabe quem é, sei lá... o Viola, por exemplo. Não sabe quem é Viola, não sabe. Não sabe quem é o Dodô, eu sempre falo que o Dodô era um fenômeno, Nossa, né? Ele jogava... Fazia gols maravilhosos, eu joguei com o Dodô no Santos. Dodô, de vez em quando lembra porque aparece em algum youtuber aí. Sim. Né? Hoje está muito diferente, mas eu faço questão de falar de histórias profissionais, coisas positivas e coisas negativas, né? Dar exemplos do futebol para eles entenderem. Mas realmente eles se interessam um pouco por essa... Incrível, né? Incrível. E o jornalista também, o jovem, né? Por isso que eu torço tanto para o Abel ser campeão brasileiro. Porque vai parar um pouco com essa frescura que o treinador é ultrapassado, Sim. que não é estudado, não é estudioso, que não é verdade, que todo mundo estuda. Desde quando eu trabalhei no futebol, desde sempre o treinador estuda adversário. Só que hoje tem lá o advento do analista de desempenho, tem não sei o quê, um monte de tecnologia que é a favor do esporte, que eu sou super a favor, mas o futebol deixou de ser simples para ser muito elaborado e deixou de ter de respeitar histórias também, né, Fernando? Muito. Por isso que eu torço demais para o Abel ser campeão. eu sou sobrinho e tenho uma admiração espetacular pelo meu tio, pelo Leão. Mas assim, ter ele fora do esporte, eu acho que é uma perda absurda para o futebol. Faz muita falta mesmo. Você vê, hoje tem cursos de gerentes de futebol, ou de executivos de futebol. Tudo bem, é legal, você tem que ter, mas você ter 25 anos, ser um executivo de futebol, você precisa ter um pouco mais de experiência, Sim. um pouco de rodagem, né? O futebol é uma coisa muito complexa. Lidar com um atleta profissional no Brasil, o brasileiro, é muito complexo. E para encerrar, agradecer a sua presença. Vai utilizar seu tio aí como garoto propaganda? Já uma vez lá no Clube P
fez, né, uma palestra, conversou lá com o pessoal que está interessado. E aí, Fernando? Sempre. Esperar terminar essa pandemia, que ele é grupo de risco, né? E convocar ele para treinar. Mas ele tá bem soltinho, vi outro dia no Mesa Redonda. Conversei com ele essa semana passada, ele está bem. E Fred, agradecer demais o convite. Deixar um convite aí para meninos e meninas. Por favor. Nós vamos promover 2 avaliações, a gente chama de seletiva de futebol. Uma dia 28/2, uma parceria com o clube em Guarulhos, o Aces Guarulhos, está lá no nosso Instagram, vocês podem acompanhar. Vamos colocar até o Instagram aqui para marcar, o Instagram da Deluca Leão Esportes. Isso, e no dia 6/3, nós temos uma seletiva feminina. Né? Vamos reunir ali pelo menos umas 25 meninas, junto com as meninas que já fazem parte do nosso programa. Ali a gente filma esses jogos, avalia o nível esportivo de cada um, e aí chama a família para apresentar toda a empresa para essa turma aí. Legal. Muito obrigado, viu, Fernando? Só pesquisar lá o nosso site, nosso Instagram, tem bastante informação. Legal. Muito obrigado mais uma vez, viu, Fernando? Obrigado, Fred. Obrigado pelo convite. Agradecendo Fernando Leão, convidado desta semana do programa A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com uma entrevista inédita para você. Até lá!